Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 19 a 25 de janeiro. Iremos considerar algumas partes dessa reunião e eu tenho certeza que vai facilitar e muito a sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco toda semana para juntos prepararmos partes importantes de nossa reunião. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Como dito inicialmente, vamos agora preparar tesouros da Palavra de Deus que tem o tema Este é o nosso Deus. Com certeza está um tema e um assunto muito importante para fortalecer a nossa fé. Então, nós podemos iniciar Tesouro da Palavra de Deus assim. Provavelmente, quando criança, você já deve ter tido o desejo que todos os seus amigos conhecessem o seu pai, principalmente se ele tivesse uma boa profissão ou se fosse bonitão, não é verdade? E quando você tem essa oportunidade, você diz: esse é o meu pai. E você fica todo orgulhoso. Nós, como adoradores de Jeová, temos também motivos para se orgulhar do nosso Deus Jeová. O livro de Isaías, precisamente o capítulo 25, destaca os porquê. Vejamos então em Isaías capítulo 25, versículo 9, o porquê podemos sentir tal orgulho. Note só o que diz. Naquele dia se dirá: vejam, este é o nosso Deus. Pusemos nossa esperança nele e ele nos salvará. Este é Jeová. Pusemos nossa esperança nele. Vamos exultar e nos alegrar na sua salvação. Se fôssemos ler só esse versículo, já seria o suficiente, pois nele mostra o porquê podemos ter orgulho de Jeová. Note quando o versículo inicia, ele não diz que este é Deus, mas este é o nosso Deus. Isso mostra o relacionamento que temos com ele, relacionamento de pai e filho. Quando o versículo diz que pusemos nossa esperança nele, mostra a confiança ativa que temos em Jeová, assim como pai e filho. E ainda quando diz, este é Jeová, mostra o quanto conhecemos o nosso Deus, tendo a certeza que ele cumprirá tudo o que promete. Mas que promessas seria? Veja por si mesmo aqui em Isaías, capítulo 25, versículo 6. Neste monte, Jeová dos exércitos fará para todos os povos um banquete de pratos excelentes. Um banquete de vinhos finos, de pratos excelentes, cheio de tutano, de vinhos finos filtrados. O que vem em sua mente quando alguém te faz um convite para um banquete? Provavelmente você logo imagina que terá muitas coisas deliciosas para comer, fartura de coisas gostosas e variadas. E é exatamente isso que Jeová promete no seu novo mundo: abundância, alegria e cuidado amoroso. Jeová, além de nos prometer vida eterna, ele promete abundância e satisfação. Assim como hoje ele cuida de cada um de nós em sentido espiritual por meio do alimento sólido e oportuno, ele também fará no futuro. E isso fortalece a nossa confiança nele como nosso Pai. E finalizando com suas promessas, ele promete algo que todos nós ansiamos. Veja, em Isaías capítulo 25, versículos 7 e 8. Neste monte, ele eliminará o véu que envolve todos os povos, a cobertura que está sobre todas as nações. Ele acabará com a morte para sempre, e o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto. Ele tirará de toda a terra a humilhação de seu povo, pois o próprio Jeová falou isso. Esse véu citado pode representar ignorância, engano, medo do futuro e também da morte. Satanás ele tem usado esse véu
para manter as pessoas presas à ansiedade e à falsa esperança, ignorando as promessas de Jeová contidas em sua palavra. Mas Jeová, como um pai amoroso, está removendo esse véu por meio da verdade. Já no versículo 8, conseguimos observar algo que nenhum governante conseguiu fazer, que é prometer e acabar com a morte. Jeová, além de fazer isso, ele vai eliminar a dor, trará a ressurreição e o fim definitivo do sofrimento. Sabendo de todas as promessas feitas por Jeová, com certeza queremos compartilhar. E a gravura mostra exatamente o que podemos fazer. Aproveitar todas as oportunidades para falar sobre as promessas de Jeová. Crie oportunidade para isso. Na gravura vemos um irmão idoso dando testemunho para o seu cuidador, ou seja, sempre aproveitando a oportunidade. Essa também deve ser a nossa motivação, mostrar para todos que este é o nosso Deus. Fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Isaías, capítulo 24, versículo 2, que diz assim: A mesma coisa acontecerá com todos, o povo e o sacerdote, o servo e o seu senhor, a serva e a sua senhora, o comprador e o vendedor, quem empresta e quem toma emprestado, o credor e o devedor. Então a pergunta à base desse texto é: esse versículo é um exemplo de qual mudança feita na tradução do Novo Mundo revisada? Então eu tentei resumir da seguinte forma: é uma mudança estrutural de palavras sem afetar o sentido informativo, pois agora vem trazendo o conteúdo do livro que ajuda a identificar as mudanças de personagens. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então, como de costume, agora iremos selecionar alguns capítulos e alguns versículos e fazer um comentário à base deles. Apenas lembrando, eu vou selecionar um ponto pessoal e um ponto para o ministério. O primeiro texto é o livro de Isaías 24, versículo 5, que diz assim: A terra ficou impura por causa de seus habitantes, pois deixaram de lado as leis, mudaram os decretos e violaram o pacto permanente. A desobediência às leis de Jeová nunca é algo pequeno. Ela sempre traz efeitos negativos. Isso me ajuda a examinar minhas escolhas diárias e a manter um padrão limpo diante de Jeová. Podemos usar esse texto no ministério para mostrar às pessoas que os muitos problemas que passamos não é culpa de Deus, mas o resultado do afastamento dos princípios bíblicos. Capítulo 25, versículo 4 diz assim: Pois tu te tornaste uma fortaleza para o de condição humilde, uma fortaleza para o pobre na sua aflição, um refúgio contra o temporal e uma sombra contra o calor, quando o sopro dos tiranos é como o temporal contra o muro. Esse versículo é muito encorajador, pois me mostra que Jeová nunca vai me abandonar. Posso confiar em Jeová como meu refúgio, seguro, pois enquanto eu o procurar, ele estará pronto para me abrigar. Esse versículo é ótimo para usar no ministério, pois podemos mostrar às pessoas que Jeová sempre está pronto para dar consolo e força, mostrando assim como Jeová se importa com cada um de nós. Ainda no capítulo 25, versículo 8. Ele acabará com a morte para sempre, e o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto. Ele tirará de toda a terra a humilhação de seu povo, pois o próprio Jeová falou isso. Esse texto me consola muito, pois me ajuda a entender que mesmo que eu venha sofrer hoje por causa de um ente querido na morte, posso passar pelo luto sem muito desespero, certo de que Jeová acabará com tudo isso. Eu posso usar esse texto no ministério para consolar os enlutados e mostrar para eles que o desejo certo de Jeová é acabar com todo o sofrimento
entre elas a morte. Capítulo 26, o versículo 3. Protegerás os que confiam plenamente em ti. Tu lhe darás contínua paz, porque é em ti que eles confiam. Esse versículo me ensina que quando foco em Jeová por meio da sua palavra e oração diária, mesmo passando por tribulações, eu conseguirei manter a calma, porque Jeová sempre me dará a sua paz. Com esse versículo, eu posso mostrar aos moradores que a verdadeira paz não vai vir por meio de governos políticos, mas somente por meio do reino de Deus. Nele, podemos depositar nossa confiança. Ainda no capítulo 26, agora o versículo 20. Vá, povo meu, entre nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante até que passe o furor. Esse versículo me ajuda a ter paz sobre o que acontecerá no futuro, pois não sei como será a grande tribulação e quais dificuldades eu passarei, mas a certeza que tenho é que Jeová vai me esconder de tudo. No ministério, eu posso usar esse versículo para mostrar às pessoas que, por mais que passemos por algumas dificuldades na vida, Jeová sempre dá orientação e segurança quando o obedecemos. Agora o capítulo 27, versículo 6. Nos dias que virão, Jacó lançará raízes, Israel brotará e florescerá, e eles encherão a terra de frutos. Esse versículo me ensina que não preciso ficar preocupado ou até mesmo triste quando não vejo os meus esforços serem obtidos com rapidez ou demorando. Porque mesmo quando o progresso parece ser lento, Jeová sempre me fará prosperar espiritualmente. No ministério, eu posso usar esse texto para mostrar às pessoas que o reino de Deus trará resultados reais e duradouros para a humanidade, e que nunca mais eles ficarão desapontados com os governos. Para darmos início, nós vamos fazer a designação número 4, que é iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos e será feita como um testemunho público. Tente descobrir um assunto que interessa à pessoa. Mostre algo no site jw.org. Então nós podemos iniciar essa demonstração assim. Maria, ela diz: Olá, bom dia, fique à vontade, elas são grátis. Então aqui a irmã ela está no carrinho. Ana, ela diz: Bom dia, tá bom, só estou dando uma olhada. Maria fala: Tá bom. Eu me chamo Maria, como você se chama? Então Ana se apresenta: Me chamo Ana. Maria continua: É um prazer, Ana. Tem algum assunto específico que gostaria de ler? Então Ana fala: Acho que não, mas hoje as pessoas estão falando muito de guerra, conflito. Será que vai acontecer mesmo? Maria diz: Esse é um tema muito bom e realmente as pessoas estão muito preocupadas, principalmente devido a esses acontecimentos na Venezuela. Mas uma revista que fala exatamente sobre esse assunto é esse aqui, ó. Então você pega a revista e mostra para ela, que tem o tema O Fim das Guerras. Como? Essa revista ela mostra o histórico de guerras, mas também o que acontecerá no futuro com elas. Gostaria de saber? Então Ana diz: Seria bom. Hoje há tantas incertezas. Então Maria diz: Isso é verdade. E a preocupação é natural. Mas Deus traz uma promessa sólida para o futuro referente às guerras. Veja só o que diz aqui em Isaías 2,4. Então, após a leitura, você fala: Notou o que vai acontecer no futuro? Então, Ana ela diz: Pelo que eu entendi, a guerra vai acabar. É isso? Maria diz: Sim, é exatamente isso. Já imaginou como será o mundo quando isso acontecer? Então, Ana fala: Com certeza vai ser um mundo bem melhor. Maria diz: Eu não tenho dúvida disso, mesmo porque é o próprio Deus que promete, e segundo a sua própria palavra, ele não pode mentir. Gostaria de entender o que podemos fazer hoje para ter a esperança de viver num mundo assim? Então Ana diz:
Com certeza. Maria diz: veja só esse vídeo. Está aqui no site jw.org. Por que estudar a Bíblia? Então aqui a gente finaliza a primeira designação número 4, iniciando conversas. Vamos agora fazer a designação número 5, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, será de casa em casa. Fale sobre uma das verdades do apêndice A da brochura Ame as Pessoas. Então podemos iniciar assim. Maria, ela diz: bom dia, Ana, tudo bem? Ana fala: bom dia, Maria, que bom que veio, entra, preparei um café para nós. Então Maria diz: obrigada, me dá licença. Então Ana diz: fica à vontade, pode sentar aqui. Maria continua: e aí, meditou naquele texto que li para você? Ana responde: sim, eu acredito que Deus vai trazer solução em algum momento e teremos paz, só não sei quando. Mas enquanto isso, como ficamos? Maria diz: realmente o fato de não saber quando acontecerá pode nos deixar apreensivas. No entanto, é algo também que podemos entender como algo natural da vida. Por exemplo, não sabemos se amanhã estaremos vivos, mas mesmo assim não fazemos planos e projetos a curto e longo prazo? Então Ana diz: sim, isso é verdade. Maria continua: assim também se dá com o grande dia de Deus. Mesmo sem saber a data, essa incerteza não pode nos paralisar. Mesmo passando por dificuldade e até sobrecarregados por causa desse sistema, precisamos nos manter firmes. Ana diz: eu entendo, Maria, mas às vezes as dificuldades são difíceis. Eu já contei a minha história para você. Então Maria diz: sim, eu me lembro muito bem, e realmente é comovente. Mas veja só o que Deus fala para nós aqui no Salmo 34, 17 ao 19. Então, após a leitura, você pergunta: o que acha disso? Ana responde: olha, sem palavras. Nunca tinha lido esse texto. Você tinha me falado que podemos nos aproximar mais de Deus. Você me ajuda? Estou precisando. Então Maria diz: com certeza, será um prazer. Podemos juntas considerar a palavra de Deus toda semana, no dia e horário que você quiser. Para você ter uma ideia de como será, veja esse vídeo. Então aqui a gente finaliza a designação número 5 e iremos fazer agora a designação número 6, explicando suas crenças. Essa parte ela tem 5 minutos, será feita em forma de demonstração. O tema: por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Então podemos iniciar assim. Ana, ela fala: oi Maria, bom dia, está ocupada? Então Maria diz: bom dia, Ana. Agora mais não. Já consegui dar as notas e separar os trabalhos. O que deseja? Qual é a novidade? Ana fala: não é bem uma novidade. Na verdade, era para tirar uma dúvida. Então Maria fala: se eu souber a resposta, qual é a sua dúvida? Maria diz: como você sabe, da minha sala tem 2 meninas que é da sua igreja, de Jeová, a Fátima e a Raíssa. Então Maria diz: sim, eu sei. Estão com as notas ruins? Então Ana diz: não, não. O que acontece? Ontem, durante a aula, surgiu do nada um assunto de Jesus, se Jesus é Deus e por que Jesus é chamado Filho de Deus. Aí começaram a perguntar às meninas, mas elas ficaram tão nervosas que não conseguiram explicar. E achei muito interessante a pergunta deles. Você sabe me explicar por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Então Maria ela diz: fico feliz de ter vindo até a mim. Mas você somente achou a pergunta interessante ou já tem um pensamento pré-definido? Então Ana diz: na verdade, para mim, Jesus é Deus e não Filho de Deus. Aí fiquei intrigada. Maria diz: entendi. Na verdade, Ana, a grande questão de não entender essa questão é justamente acreditar que Jesus é o próprio Deus. A palavra de Deus jamais chama Jesus de Deus, dando a entender que ele é o Deus Pai, mas Filho. Veja só aqui em João 1,49 o que diz. Então, após a leitura, você pergunta: Jesus aqui é reconhecido como sendo o Deus ou o Filho de Deus? Então Ana ela diz: bem, Natanael chama Jesus de Filho de Deus. Maria diz: isso. E essa expressão mostra que Jesus é Filho de Deus Pai.
Sendo filho, ele não é o originador, mas criação de Deus. Ana diz: então foi o Deus Pai que criou tudo até Jesus? Maria diz: isso. Note só o que diz aqui nesse texto, Apocalipse 4:11. Após a leitura, você diz: viu que interessante? Jeová, o Deus Pai, criou todas as coisas, até o próprio Filho Jesus. Então Ana diz: mas Jesus não está desde a fundação do mundo? Maria diz: sim, mas isso não significa que Jesus foi o criador de tudo. Como filho, ele foi a primeira criação de Deus. Note aqui o que mostra esse versículo, capítulo 1, versículo 15 de Colossenses. Após a leitura, você fala: percebeu? Quando falamos que esse é o primogênito, estamos querendo dizer o quê? Ana diz que nasceu primeiro, o primeiro filho. Então Maria diz: exato, e é exatamente assim que a palavra de Deus ensina. E o próprio Jesus sabe disso e aceita com muita tranquilidade essa posição. Mas e você? Consegue aceitar essa nova visão? Então Ana diz: precisa entender um pouco para poder dar a resposta. Maria diz: ótimo, o que acha de eu passar na sua casa no sábado? Ana diz: tá bom, vamos se falando. Tchau. Então aqui a gente finaliza a última designação número 6, e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Então, vamos iniciar essa consideração fazendo a primeira pergunta, que é assim: que 3 provisões podem nos ajudar a lidar com situações em que precisamos de ajuda médica? Então são as diretivas antecipadas ou cartão de identificação para menores de idade, documentos de informações médicas e a comissão de ligação com hospitais. A segunda pergunta: como os documentos de informações médicas podem nos ajudar? Então, essas informações podem ajudar os publicadores a lidar com diferentes situações. Por exemplo, o documento S407 são informações para pacientes que precisam de cirurgia ou quimioterapia. E podemos também descobrir quais perguntas fazer aos médicos lendo esse documento S407. Já o documento S401 é preparado para gestantes, e esse documento ajuda as mães a saber o que fazer no pré-natal. A terceira pergunta: qual é o melhor momento para contatar a comissão de ligação com hospitais, a famosa COLI? Então deve contatar especialmente se houver possibilidade de procedimentos médicos complexos. Quando houver cirurgia que tenha o risco de transfusão de sangue, acidentes graves, conflitos ou dúvidas de procedimentos médicos, gestantes em acompanhamento médico e crianças menores de idade. A última pergunta: o que você acha dessas provisões tão amorosas? Então, embora seja uma pergunta pessoal, eu dei a minha opinião. Eu vejo a demonstração de amor de Jeová por cada um de nós. Jeová ele quer sempre nos proteger, pois assim estaremos honrando o seu nome e a sua palavra. E a COLI faz um trabalho excelente nesse sentido, sempre guiado pelo Espírito Santo de Jeová. Então vamos juntos agora preparar a história 54, que tem o tema Jeová foi paciente com Jonas. É uma história muito conhecida, com certeza já lemos várias vezes, já ensinamos outras pessoas sobre esse tema, mas às vezes quando é para dar um comentário, a gente se sente um pouco inseguro. Então, a primeira pergunta é: que lições Jeová queria ensinar para Jonas? Então, eu destaquei algumas lições. Então, a primeira: a obediência é melhor do que a resistência. Ao tentar fugir, Jonas ele aprendeu que não tem como escapar da vontade de Jeová. Mesmo assim, Jeová foi paciente com ele. Isso nos ensina que obedecer prontamente evita sofrimento desnecessário. Uma segunda lição: Jeová é misericordioso e quer salvar vidas. Jonas ele ficou irritado porque Jeová ele perdoou os ninivitas
quando eles se arrependeram. Com isso, Jeová ensinou que sua misericórdia é maior do que o julgamento. Então isso nos ensina que Jeová se importa com pessoas de todas as nações, mesmo aquelas que antes praticavam o mal. Uma terceira lição. O arrependimento sincero pode mudar o futuro. Os ninivitas reagiram rapidamente à mensagem, e Jeová mostrou que observa o coração da pessoa, não o seu passado. Isso nos ensina que nunca devemos subestimar o poder do arrependimento verdadeiro. E agora a lição como um todo. Jeová lhe queria ensinar a Jó e a nós a ser obedientes, humildes, misericordiosos e livres de preconceito, vendo as pessoas como ele vê. A segunda pergunta ainda da história de Jonas. O que podemos aprender do que aconteceu com Jonas? Então, embora seja uma resposta pessoal, aqui eu coloquei a minha. Aprendemos que não podemos fugir de nossas designações, que Jeová, ele é paciente e não desiste dos seus servos. Jeová, ele valoriza vidas humanas acima de sentimentos pessoais, que o preconceito ele pode atrapalhar nosso serviço. As orações sinceras em momentos difíceis é ouvida e que o verdadeiro arrependimento traz resultados. Agora, na segunda história, história 55, o anjo de Jeová protegeu Ezequias. Essa também é uma história muito linda. Com certeza nós nos lembramos muito bem do congresso que nós tivemos, onde passou esse vídeo. Foi emocionante. Então a primeira pergunta é: como Jeová protegeu Jerusalém? Por meio de Isaías, Jeová lhe garantiu que Jerusalém não seria destruída e nem invadida. Jeová lhe deixou nítido que estava defendendo Jerusalém por causa do seu nome e por amor à linhagem de Davi. Naquela mesma noite, o anjo de Jeová matou 185.000 soldados assírios no acampamento inimigo. Senaqueribe, ele foi humilhado e voltou para Nínive. A segunda pergunta: você acha que Jeová vai proteger você também? Então, novamente, uma pergunta pessoal. A minha é: eu tenho absoluta certeza que sim, pois Jeová sempre salva aqueles que obedecem e faz a sua vontade. E eu, como humano falho, imperfeito e diante das minhas limitações, tento sempre fazer a sua vontade sempre. Então aqui, meus queridos irmãos e amigos, eu finalizo o estudo bíblico de congregação, trazendo somente as perguntas e respostas. Se você gostou dessa forma, depois deixe lá nos comentários. Se você acha também interessante fazer a leitura, deixe também lá nos comentários, que eu vejo o que é mais prático para nós, ok? Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.